Programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Silvia Bortoluzzi, advogadas. Balu Hairstyle. Então estamos gravando hoje o nosso último programa de 2013. Vou fazer 2 receitas para que você possa ter tempo ainda de tentar fazer para o seu jantar, para a sua ceia de ano novo, né? Vamos esquecer 2013, guardar só as lembranças boas deste ano que passou e que você possa iniciar então 2014 com uma mesa farta, com prosperidade no coração e com Deus iluminando seu caminho. E hoje então vamos fazer um tender assado, que nós vamos servir com fios de ovos e algumas cerejas in natura, e acompanha um arroz com lentilha, já que tem que ter a lentilha que dá sorte, né, para o ano que está iniciando 2014. Junto com os pratos, claro que você vai ter que ter a lentilha tradicional, aquela quente, com alguns elementos de carne suína, que é o animal que fuça para frente, que todo mundo tem a brincadeira, né? Que se fuçar para frente, a prosperidade financeira, a prosperidade espiritual, ela vai mais além do que a gente imagina. Então nós vamos pegar um tender, né, estilo bolinha, porque tem também os presuntos que são estilo mais retangular. É diferente, o tender com o presunto é diferente, tá? Então nós vamos pegar um tender e fazer uns cortes nele. Tem alguns chefes que fazem um tender sem a casca, eu prefiro fazer com a casca, porque tem um gostinho melhor, ele fica com aquele gostinho de defumado melhor. Daí o seu convidado ou você, na hora de cortar no prato, você pode tirar então a casca que envolve o tender, né? Aí nós fizemos uns cortes na horizontal, agora a gente está fazendo na vertical. Esses cortes é exclusivamente para que a gente vai colocar então no meio do quadrado os cravos para dar gosto.
Nós então vamos colocar cravo em todo ele, que ele vai ficar na realidade assim. Certo? Vamos fazer então a marinada dele, o tempero dele, que vai ficar em torno de 12 horas na geladeira. Né? Nós já temos um gelando, então nós vamos aqui colocar os ingredientes para que ele tempere o nosso tender. Então nós vamos tirar o tender nosso que está marinando na geladeira 1 hora antes de nós levar para o forno, para ele ficar em temperatura ambiente. Né? E o caldo nós vamos assar com um pouco de caldo, e o restante nós vamos ficar regando de vez em quando junto com o mel, né? Para dar aquele colorido ao nosso tender. Então nós vamos misturar o suco de laranja concentrado, uma garrafa de refrigerante cola, uma garrafinha KS de 350 ml, 3 colheres de mostarda, a calda de uma lata de abacaxi, e uma pitada de sal e pimenta. Não muito sal e pimenta, porque nós já temos aqui um produto que é a mostarda, que é forte. Né? Nós vamos mexer bem. Colocar então nosso tender nesse elementos que a gente se misturou, nesse molho. E nessas 12 horas de marinada, você pode também, de vez em quando, de hora em hora ou de 2 em 2 horas, mexer e regar ele para que ele pegue tempero normal. Então, vai para nossa geladeira. Não esqueçam de deixar no mínimo 12 horas, então. O nosso tender vai ser acompanhado com um molho de laranja, né? Então a gente, numa panela fria, a gente vai colocar a manteiga, deixar ela derreter um pouco. Você pode fazer também um molhinho de manga ou um molho de frutas vermelhas. Eu prefiro o laranja, porque como o nosso tender vai ser regado com mel, aí fica tudo das mesmas cores, né? O mel, a laranja, a nossa marinada também já foi o suco de laranja. Então na manteiga a gente coloca 2 colheres de sopa de açúcar, de preferência cristal, né? E o suco de 5 laranjas. Ele vai ficar agora então fervendo para reduzir. Então ele fervendo uns 30, 45 minutos, ele vai reduzir bem e vai ficar com uma calda mais densa, né? Para que você somente regue o tender quando ele está pronto. Né? Enquanto então começa a ferver, nós vamos ao nosso intervalo, e no intervalo você vê algum dos nossos apoiadores. Você está assistindo o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini, Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Ser brasileiro de sangue ou de coração.
ter um território sem bandeiras, ser plural, descobrir que o mundo não precisa ter fronteiras, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, dos ritmos e gingados, descobrir-se aventureiro, criativo, luso na ingenuidade, no riso, nos prazeres da mesa, na poesia, povo de raízes, de remédios, de crenças, que dança para fazer chuva, que reza para casamento, tão natural, explosivo, vibrante. Gente do barro, do aço, do bronze, dos traços marcantes, tantos sotaques, tantas lembranças, tantas memórias. Brasil de história, de asas e invencionices, de gingas, de gringos, de gritos e golaços. Terra de arte, de cerâmicas, de peneiras, de mulheres rendeiras, de entalhes, tranças, cuias e cocares. Brasil de fitas, de cestas, das ondas de Niemeyer e do mar. Brasil das cores de Romero, das mãos de Aleijadinho, dos improvisos de Maria Bonita e Lampião. Brasil da diversidade, das raízes fincadas na multiculturalidade. Brasil, DNA do mundo. Brasil, DNA Todeschini. Brasil, nossa identidade. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Então, retiramos o nosso tender da geladeira, né? Vamos regar ele mais um pouco. E colocar ele, então, na forma para assar. Uma forma com papel alumínio, lembrando sempre que nós vamos colocar a metade da nossa marinada aqui. E a outra metade vai ficar então para nós regar durante o cozimento. Lembrando sempre que o papel alumínio, a parte opaca fica para dentro, porque a parte luminosa puxa o calor. Vamos fechar o nosso tender. Levar ao forno, ou forno elétrico, ou forno do seu fogão a gás, por uns 30 minutos. Enquanto isso, a nossa calda de laranja está fervendo. Vamos guardar então esse produto que nós vamos marinar, o molho que nós vamos marinar. E vamos fazer o arroz que vai acompanhar o nosso prato desse dia. Uma xícara de lentilha, deixar a lentilha bem al dente, temperada, né? Cozinhar ela com sal, só que não deixe ela passar do ponto, deixa ela al dente, porque é uma salada, na realidade é uma salada de lentilha com arroz. Vamos acrescentar então uma colher de sopa de temperinho verde picado. Umas 2 colheres de castanha de caju triturada. Umas 2 colheres de nozes. E por último, o nosso damasco. Cortado em 4. Na realidade,
Eu gosto dessa salada que apareça grande os pedaços, as nozes eu botei inteira. E por último, então, vamos acrescentar no nosso arroz com lentilha o damasco. Lembrando que o elemento principal é a lentilha, tá? Um pouco de azeite. Então vamos colocar o nosso arroz com lentilha na travessa. Quando o arroz for para a mesa, não esqueçam de regar o passe com azeite, né? Se alguém quiser colocar em seu prato, ela já vai estar temperada. Colocar então as castanhas. E uns temperinhos verdes. O prato para acompanhar o nosso tender já está pronto, tá? E aí então a gente vai para o nosso intervalo, e dentro do intervalo você conhece um dos nossos apoiadores. Você está assistindo o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Nos últimos 30 anos, a Super Alto se tornou uma referência na venda de veículos em todo o Brasil. Nós passamos de uma empresa modesta para nos tornarmos líderes de mercado em Santa Maria nos últimos 4 anos. Nos tornamos os maiores vendedores de Ford Focus do Brasil. Isso tudo vem mostrar que uma política de marketing mais uma filosofia de recursos humanos voltada para a valorização da equipe de vendas, da equipe de toda a Super Alto, estão fazendo a diferença. Hoje nós somos um padrão dentro da rede Ford, tanto em qualidade como em quantidade. E as perspectivas agora, com as novas filiais de Santiago e de Bagé, nós alcançaremos uma meta de 3.000 carros novos por ano. Aqui em nossas oficinas pulsa o coração da Super Alto. A nossa preocupação com a qualidade do atendimento, com a qualificação da nossa equipe de mecânicos é que fazem a diferença. Graças a isso, nós conseguimos ter a máxima fidelização dos nossos clientes. Lembro assim, quando eu era nova, logo que eu entrei na empresa, que o senhor sempre foi um mestre, nos acompanhou sempre, né? Que falou assim, ó, vocês têm que ter a humildade de um burrinho e a força do leão. Hoje eu sou uma pessoa assim que sou muito melhor que quando eu entrei aqui. Eu posso dizer assim que tudo que eu tenho é daqui, agradeço sempre aqui, defendo a Super Alto, a família Super Alto em todos os lugares que eu estou. Na minha casa, é respeitadíssimo o meu trabalho. Meus filhos têm assim orgulho da minha pessoa, apesar de não ter estudado. Aprendi muito com pessoas com que eu convivi, pessoas de bem. Sou feliz. Com a chegada agora de produtos de padrão internacional, de padrão mundial da Ford, nós iremos nos consolidar ainda mais
que Deus nos abençoe e nos dê mais 30 anos, ao mínimo, de sucesso à frente desse negócio. Então o nosso molho de laranja já está começando a ficar bem reduzido. Vamos dar uma olhada como é que está o nosso tender. O cheiro tá bom, né? Então nós vamos pegar um pouco ele com aquela mistura e passar fios então de mel. Você pode colocar melado, você pode colocar o caro, né? Qualquer elemento dessa linha eu prefiro mel porque é mais natural, né? Mas com melado também, que é natural, fica muito bom. Tem que ter mais uns 10 a 15 minutos de forno para nós terminar então o nosso tender assado. O melado você bate bastante ele para ele ficar para ficar como mel assim, né? E o caro ele já é que nem o mel, né? O caro ele vai te deixar o tender um pouco mais doce que esses dois produtos, né? Que o melado e o mel. Então, enquanto o nosso molho de laranja aqui reduz mais um pouco e o tender termina de assar, vamos falar do nosso programa em nível de Santa Maria e região, né? Na realidade, o nosso programa está tendo uma abrangência muito mais do que eu imaginava, né? Porque através do site, muitos amigos meus do Brasil inteiro estão nos parabenizando. Uma amiga minha esses dias fez o risoto de gorgonzola, que foi o nosso primeiro programa no Canadá, junto com os amigos, acompanhando o programa e fazendo o risoto. Depois me mandou via Face que tinha ficado muito bom. Então isso nos alegra, né? Acho que alegra também aos nossos apoiadores que estão sendo cada vez mais aparecendo cada vez mais através do nosso programa, né? Então 2014 tende a nós aumentar cada vez mais o espaço, cada vez mais tendo apoiadores. Nós já temos alguns apoiadores novos em 2014, entrando ali por fevereiro, março, né? E então a gente está no caminho certo, né? A gente não pode deixar de agradecer, claro, a produtora Pastel Story, o Léo do Leão Baleia, que estão conosco na abertura, e a produtora todas as quintas-feiras gravando, né? Para o nosso programa a ir ao ar no sábado. Então acho que a gente está no caminho certo. Eu sempre digo que quando a gente está sendo elogiado e aplaudido, a gente está no caminho certo, né? Então vamos começar a montagem do nosso prato. Nosso molho já está reduzido. Você pode ver aqui na panela, Jefferson dá uma mostrada aqui na panela. Ele já ficou uma redução bem na cor de como se fosse um caramelo. E vamos começar então a montagem do nosso tender. Então já deixamos então a decoração do prato com fios de ovos. Nós vamos colocar algumas cerejas natural, mas o nosso tender já está pronto, né? Ele levou em torno de 35 a 45 minutos. A gente marinou ele umas 3, 4 vezes, tanto com mel quanto com o molho dele. Ele já está cozido. E vamos colocar então o molho de laranja por cima. Você também pode colocar o molho de laranja numa molheira e deixar no lado do nosso prato, né? Nessa época é uma época que a gente encontra nos nossos mercados a cereja in natura,
senão você pode colocar a industrial mesmo. Então essa é uma das nossas receitas desse programa de final de ano. Nós vamos passar para a mesa para brindar o sucesso de 2013. Então estamos sentados aqui para jantar e ceiar, né? Os pratos que a gente fez para a sua ceia, para você fazer para a sua ceia em casa, que é o nosso arroz com lentilha e o nosso tender ao molho de laranja, né? Está comigo aqui para brindar a Ivete, minha irmã mais velha, a Natália da Pastel Store, porque o Mário está numa câmara e o Jefferson em outra. Então que 2014 seja bem iluminado, com a prosperidade, e que Deus esteja conosco e que a gente possa estar em 2014 junto, com novas receitas inéditas, com novos apoiadores e sempre, sempre na telinha com você. Muito obrigado. Você assistiu o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Silvia Bortoluzzi, Advogadas. Balu Hairstyling.